Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Começamos mais um episódio e esse episódio, claro, não podia ficar de fora do hype do momento. Nós vamos conversar sobre adultização e eu vou bem direto ao ponto porque eu gosto muito, eu tô muito satisfeita em ver que esse assunto veio à tona com tanta intensidade, porque eu vejo que existe uma dificuldade da sociedade muito grande em olhar para temas desconfortáveis. E principalmente quando o desconforto desses temas tem a ver com a minha omissão. A minha omissão em meio ao coletivo e muitas vezes a minha omissão em meio à minha ambiência mesmo, familiar, pessoal. Então, eu fico muito satisfeita. Eu lembro que há alguns anos atrás eu ouvi um episódio de um podcast que era com o Tony Robbins e ele falava sobre exploração de criança, tráfico humano e tarará. E muito das coisas que ele conversava e que ele conversou nesse episódio, ele fez várias pausas e ele dizia assim: talvez nesse minuto da nossa conversa tenha saído mais de 30% de quem estava ouvindo, talvez nem 40% chegou a esse ponto da conversa. E à medida que a conversa ia se desenrolando, ele ia fazendo intervalos e pontuando o quão baixa era a expectativa dos espectadores acompanhando aquele diálogo. Por quê? Porque é um assunto desconfortável e que a gente se coloca naquela posição de grão de mostarda, de ser muito pequeno num universo gigante, de algo muito sério, muito grave e que a gente pode fazer muito pouco, ao mesmo tempo que a gente quer se colocar nesse lugar porque é tão tenso que a gente não quer fazer nada. Mas não focando no ponto da exploração sexual, eu quero falar literalmente sobre adultização. Porque quando a gente pensa nesse tema, a gente pensa muito nessa questão da sensualidade, da criança ser é, é, desenvolvida mesmo, sim. Como é que eu posso dizer? Quando a criança meio que desperta áreas que não tinha necessidade de despertar naquele momento, mas o processo de adultização não é só sobre isso. A adultização é quando nós tratamos crianças como se fosse adulto. E isso acontece mais naturalmente, mais intensamente do que nós estamos percebendo, do que nós estamos acostumados. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Eu não sei se talvez em algum momento você se entreteu e você se divertiu vendo vídeos, talvez nas redes sociais, de crianças se comportando como adultos, de crianças que se vestiam como gente grande, de crianças que gravavam vídeos motivacionais, falando tão bonito, falando tão eloquente. Isso é uma forma de adultizar a criança. E uma problemática muito grande com relação a essa adultização é o fato de que nós não percebemos o que está sendo tirado dessa criança. O que fez você se tornar adulto? Você já parou para pensar nisso? Você deixou de ser criança e se tornou um adulto quando você começou a perceber a sua ambiência social de um jeito diferente, onde você já não tinha mais a liberdade de se comportar de tal e tal forma, porque aquele comportamento era um comportamento de criança. Você percebeu que você virou adulto quando você começou a não ter mais liberdade de vestir determinadas roupas, determinadas estampas, determinadas peças. Por quê? Porque elas não estavam mais adequadas para você. E do mesmo jeito, a criança, ela começa a perder coisas por causa desse processo da adultização. E por que a criança se submete a isso? Porque ela quer pertencer. Ela quer pertencer a uma comunidade, ela quer pertencer a uma família, ela quer pertencer a um grau de aceitação, de
ela quer ser louvada pelas atitudes que ela tem. Então, muitas vezes, tem crianças que estão tendo certos comportamentos. Por quê? Porque elas entendem que se elas se comportarem como adultos, elas vão ser mais valorizadas. Valorizadas pelos pais, pelos avós. Por exemplo, aquela criança que chega na casa da avó, mas ela tem muito medo de bagunçar a casa da avó. Já parou para pensar nisso? Aquela criança que chega e ela se comporta tudo muito certinho, com bastante rigidez. Por quê? Porque ela não quer ser um peso. E ela entende que daquele jeito ela vai ser mais aceita, ela vai poder se assentar à mesa dos adultos. E ela valoriza isso, porque é algo que ela vê as pessoas de referência dela valorizando. Então, talvez muito do seu comportamento ali ao redor da criança, você nem percebe, mas é um comportamento que está diretamente relacionado com o modelo de relacionamento e de desenvolvimento que você está apresentando para os seus filhos. Uma coisa que eu acho interessante são frases que os adultos falam e repetem muito para as crianças que têm a ver com essa adultização. Por exemplo, quando alguém olha para uma menina que já tá um pouquinho mais arrumadinha, que já tá com o corpinho um pouquinho mais feito, ou que ela já é mais educada do que a maioria, e alguém olha para ela e diz: "Nossa, já é uma mocinha". E isso vai acionando um gatilho naquela criança, onde ela vê mais vantagem em ser o quê? Uma mocinha, uma pré-adulta. Onde ela quer esse grau de afirmação, onde ela quer esse nível de encorajamento, de aplauso, de atenção. E aí você olha para o menino e diz: "Nossa, um rapaz. Uau, um homem feito". Quando, na verdade, ele não é. Ele está tendo uma atitude responsável que talvez esteja adequada para a idade dele e você está tentando associar, você está associando um comportamento que é perfeitamente natural para uma criança, ou talvez que nem seja, e por isso a gente faz esse gancho. E no final das contas, não é muito distante da nossa ambiência esse adultizar crianças. Então, eu queria me convidar a estarmos cada vez mais percebendo o que a nossa comunicação tem apresentado a essas crianças, o que a nossa linguagem, como que a gente tem se comportado. Porque, por exemplo, eu não vou longe, eu vou fazer o caminho reverso. A Jade, minha filha do meio, criança atualmente, né? No dia eu estou gravando esse episódio, hoje ela tem 8 anos. E ela chegou pra mim e falou assim: "Mãe, eu não quero ser adolescente". Eu falei: "Mas por que, filha, que você não quer ser adolescente? Por que a gente tá falando sobre isso?" Uma menina de 8 anos, né? E ela falou assim: "Mãe, eu não quero ser adolescente porque você não gosta de adolescente". E eu fiquei, né? Ai, meu Deus. Foi o que eu fiz. Vamos lá. Eu falei: "Mas como assim eu não gosto de adolescente?" Ela disse: "Ai, mãe, eu já vi você falar várias vezes. Ai, eu não tenho paciência. Ai, meu Deus, não estou preparada. Ai, meu Deus, não quero nem ver, não quero nem pensar." Falando sobre adolescentes e a fase que virá, né, no futuro para mim. E eu tive que ter uma conversa com ela sobre isso, onde eu falei: "Filha, deixa a mamãe te explicar. De fato, a adolescência é uma fase difícil, que como mãe é desafiador, eu tenho dúvidas em como que vai ser, mas eu estou muito ansiosa pelo dia maravilhoso em que os meus filhos vão chegar a essa etapa, e isso vai chegar independente de você querer ou não. Você não é igual aos outros adolescentes, você não tem o mesmo comportamento, você não tem a mesma referência, você vai ser uma adolescente maravilhosa." E comecei a encorajá-la não a ser adolescente, mas a não ter medo da adolescência, a não ter medo de crescer. E sabe o que às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa que não combina, mas que nem é adultização? É falar errado com as crianças.
Muita gente fica o tempo todo falando errado, incentivando as crianças a falarem errado, achando que se você falar normal, você está adultizando, você está tirando a infância, você está tirando a beleza, a pureza da criança. No lugar de você apontar para o cachorro e dizer, olha o cachorro, você diz, olha o uau uau, meu Deus, é um cachorro, uau uau é o som que ele faz. Você pode ensinar como é que o cachorro faz. Entendeu? Mas não. E aí tem um monte de adulto que no lugar de dizer, vamos comer, aí fala, nhame nhame, hora do nhame nhame, o que já acha nhame nhame? Entendeu? Que coisa horrível. Tá um menino grande, 4, 5 anos, falando nhame nhame. Não tem condição. Isso não é adultizar. Isso é falar correto, é ensinar o certo. E naturalmente as crianças vão falar errado porque elas são crianças, elas estão desenvolvendo as suas habilidades, o seu cognitivo, as suas associações, mas eu, como adulto, estou ensinando a criança, estou falando com clareza. Isso não é adultizar. Isso não é queimar etapas. Então, às vezes, coisas simples se transformam em coisas tão grandes, se transformam em coisas maiores do que elas deveriam ser. E o básico a gente não consegue fazer, não é? Que é resgatar a espontaneidade da infância, onde eu consigo me relacionar com uma criança sem exigir dela o que não cabe para determinada faixa etária, como, por exemplo, uma criança que está na escola e que tem dificuldade de concentração e acaba brincando e acaba se distraindo, e a escola querer exigir da criança uma certa postura, uma certa rigidez que ainda não casa com a faixa etária dela. Então, isso é um desafio. Isso é você querer adultizar uma criança antes do tempo. Isso é você não respeitar os momentos, as fases. E, ao mesmo tempo, entender que existe sim uma educação que vai ser desenvolvida, que vai ser construída. E eu queria encarecidamente nos resgatar para o básico desse conceito, onde não é mais sobre eu focar na questão macro, naquilo que é tendência, falar de dancinha, de TikTok, de não sei o quê. Nem chega nesse ponto se a gente conseguir se concentrar no básico que a gente tem falhado. No básico da comunicação, no básico das exigências. Não é adultizar eu ensinar os meus filhos a terem responsabilidade com afazeres domésticos, por exemplo. Ensinar meu filho a arrumar uma cama, a organizar o seu banheiro, a ter uma rotina estruturada. Mas talvez seja a adultização eu querer ensinar uma criança pequena, um filho pequeno, a cuidar de outra criança. Às vezes um irmão que tem que cuidar do irmão mais novo. Ou talvez seja uma certa adultização, sim, eu querer exigir do meu filho maturidade para lidar com as minhas questões emocionais. É aquele pai, aquela mãe que desabafa para o filho pequeno, para o filho criança, que quer transformar o filho num amigo. E aí tá desproporcional, tá desconectado essa relação. Tá você exigindo dessa criança uma maturidade que ainda não está desenvolvido. Um processo que ainda não está estabelecido. E que no final das contas, cá entre nós, nunca vai estar. Sabe, você que é pai, que é mãe, seu filho pode ter seus 30, 40 anos, esse filho não tem que e não terá a maturidade plena para lidar com as suas questões emocionais, papai e mamãe. Então, por favor, leve essa demanda para outro canto. Enfim, aí eu já vou mudar de assunto. Mas eu queria realmente te encorajar a parar um pouco para pensar sobre isso. Quem sabe nós temos sim transformado as nossas crianças em seres um pouco mais adultos e desconectados com a sua própria idade e com a sua própria realidade de vida, porque nós temos demandas que nós queremos atender através do trabalho deles, da manutenção, da desenvoltura deles. E definitivamente não é assim que a gente vai conseguir dar uma virada, dar uma transformada nos resultados sociais que nós temos colhido.
né? Então, que nós sejamos pessoas que estão mais comprometidas a desenvolver, sim, as nossas crianças, a desenvolver maturidade, mas a gente só consegue fazer isso se a gente se tratar primeiro. Por favor, se trate, busque uma terapia, converse, busque ajuda, socorro, abra seu coração para receber uma fonte de iluminação, sabe? Isso não custa muito. Às vezes custa só você ter a intenção de. Hoje em dia na internet tem tanto recurso interessante, tem tanta vantagem, tem tanto livro bom, tem tanta boa comunidade disponível. E, enfim, eu fico muito feliz que esse assunto esteja tão à tona, mas eu queria de verdade que a gente puxasse esse assunto para um tom mais próximo, para que eu consiga perceber nas minhas relações e nas minhas atitudes o que eu poderia estar fazendo diferente para permitir que as crianças sejam crianças com o seu valor, com a sua presença, com sua espontaneidade, tendo a sua infância preservada e ainda assim sendo constantemente ensinada, educada e amadurecida. Eu sei quais são os resultados de uma infância ou de um adulto forjado dentro de um lar de pais imaturos. Já vi, ouvi e sei de muita coisa, mas eu tô curiosa para saber qual é o resultado de crianças, de jovens, de adultos criados em uma ambiência onde os pais são maduros. Qual é o resultado disso? Aí eu jogo essa responsabilidade para mim, para você, e vamos parar por aqui, porque dá para falar muita coisa e eu já me perdi umas 10 vezes. Vai dar certo. Um cheiro, até o próximo episódio.